A melhor coisa que eu fiz foi sair das redes sociais para focar na minha vida de verdade, para viver a minha vida na vida real. Eu acho que no fundo a gente fica ansioso com esse consumo desenfreado em rede social, porque a gente sabe que poderia estar usando aquele tempo de uma forma mais inteligente. Com o minimalismo, minha valorização do tempo mudou, e a inconsciência do Instagram não podia continuar a mesma. Nesse vídeo vou compartilhar o que aprendi ficando 5 meses fora do Instagram, o que mudou nos meus relacionamentos, ansiedade, solidão e autoconhecimento. 1 mês sem Instagram. Foi o que eu decidi no começo desse desafio. Porém, 2 meses se passaram, 3 meses, 4 meses, e apenas 5 meses depois estou de volta. 3 horas de uso diários. Gastamos as primeiras horas úteis do nosso dia no celular. Logo ao acordar, costuma ser a primeira coisa que pegamos. Quando chega o momento de iniciar de fato o dia, nosso cérebro se recusa a fazer tarefas chatas, simplesmente porque já acordamos com uma alta dose de dopamina. A dopamina é um hormônio gerado por nosso corpo. Esses hormônios se conectam em receptores do nosso cérebro e são responsáveis pelas sensações de atenção, aprendizado, prazer. Quando temos esse comportamento logo ao acordar, entupimos os nossos receptores com altas doses de falsa sensação de felicidade. Falsa sensação de felicidade. Tá se sentindo mal? Celular. 7 dias na semana. 21 horas de uso semanal. Usava o celular para fugir dos problemas e das responsabilidades. Isso se repetia todos os dias. 84 horas de uso mensais. Se não fosse levar em conta o efeito dominó que nossas atitudes provocam, poderia ter continuado vivendo daquele jeito. A questão é que esse efeito causado pela procrastinação no celular estava resultando em crises generalizadas de ansiedade. Generalizada porque se mostrava presente 24 horas por dia. E claro que isso não era totalmente culpa das redes sociais, mas sem dúvidas elas pioravam muito os sintomas. Ficamos acordados 16 horas por dia. Eu perdia 3 horas diariamente só no Instagram. Imagina o seu dia sendo uma pizza, em 5 fatias. Uma fatia inteira dessa era só para o Instagram. Dedicar 3 horas a algo que não vai te trazer bons frutos pode não ser a melhor escolha do que fazer com o seu tempo. Ai, Brita. Hoje é o dia 1 da experiência de ficar 1 mês sem Instagram. E eu acabei de desinstalar, eu não posso dizer que eu tô sentindo efeitos ainda, porque eu acabei de desinstalar. E só pra ficar gravado em vídeo, hoje é dia 27 de agosto e agora são 16h15. Então vamos acompanhar como me comporto no decorrer desse mês. Aqui ficam todos os aplicativos e eu realmente tô sem o Instagram instalado, como vocês podem ver. Não achei que fosse ser difícil, tinha acabado de formatar o celular, mas na prática não foi tão simples assim. Nas primeiras semanas, sentia falta dos stories e do entretenimento gerado. Apesar de ter dito que era um entretenimento vazio, ainda assim era uma fuga para os momentos de procrastinação. Junto com isso, aconteceu algo muito bizarro. Eu não conseguia mais tirar foto com a câmera do celular. Já estava tão acostumada com filtros e efeitos que quando fiquei sem isso, simplesmente não conseguia aceitar meu autorretrato. Essa questão dos filtros é tão insana que até quando estava maquiada e me sentindo bonita naturalmente, nada se comparava aos filtros. Quando testava com e sem, a diferença era nítida. Nossa pele tem poros, pelos, imperfeições, manchas, cravos e espinhas. No começo isso me apavorou, mas depois passei a achar lindo enxergar isso em alta resolução. Não sabia quanto tempo ficaria fora, mas sendo o WhatsApp minha única opção, passei a ficar mais tempo nele. Tentei suprir a falta da interação com ele, mas fui vendo que eram relações bem diferentes. No início do desafio, percebi que me aproximei mais de amigos, porque muitas vezes criamos relações superficiais, onde até conseguimos manter uma boa quantidade, mas não qualidade. Reduzi meus relacionamentos a basicamente os contatos que tinha salvo no celular. Então, por não estar acompanhando nada, realmente sentia vontade de conversar com meus amigos, perguntar o que estavam fazendo. Depois do primeiro mês, eu já estava mais habituada à ausência do Instagram. Em outubro era meu aniversário e achei que seria o dia que voltaria. Eu tive a incrível oportunidade de passar o fim de semana com famílias e amigos. Então acabei não voltando porque realmente não me fez falta. Apesar da gente saber que nós só podemos nos comparar com nós mesmos, ainda assim a gente se pega se comparando com outras pessoas. Redes sociais no geral são um gatilho para isso, onde você acha que não está vivendo a melhor vida que podia. Isso causa insatisfação e infelicidade. Durante esses 5 meses que eu fiquei sem Instagram, eu também fiquei sem Facebook. E abrindo um parêntese sobre isso, teve um dia que eu fiquei 5 minutos descendo pelo meu feed e parecia que a vida de todo mundo estava realizada, exceto a minha.
É muito cruel a gente comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Acredito que a melhor maneira de não se comparar é diminuir esse uso e consumir esse conteúdo de forma mais consciente. Tudo que a gente vê é uma fatia. Tem muita coisa por trás do que aquelas telas mostram. Passar menos tempo consumindo isso fez abrir espaço para eu focar no que traria resultados para minha vida. A relação com os amigos que tinha aproximado já não está tão próxima assim, mesmo sem Instagram. Não consigo entender como nossa geração é a que se sente mais sozinha e, ao mesmo tempo, a que mais se isola. Temos a facilidade do contato a um clique de distância, mas escolhemos a solidão, o isolamento. Esse ano de 2020 foi o ano que me senti mais sozinha na minha vida. Parte disso foi por culpa minha mesmo. A gente também acaba se afastando sem perceber, devido a problemas da vida e também psicológicos. Em compensação, também foi o ano que mais aprendi e fui empurrada a explorar o autoconhecimento. No fundo, temos que aprender a ficar bem com nossos próprios pensamentos. Assim conseguiremos gostar mais da nossa própria companhia. Esse tipo de aprendizado é o mais difícil. Se fosse seguir a lógica, devíamos ser a pessoa que mais nos conhece. Ter saído do Instagram por esses meses me abriu espaço para enxergar a problemática do apego. Agora, se eu puder lhe dar um conselho, digo que você foque em si mesmo. Quando focamos no nosso próprio crescimento, não há espaço para arrependimentos. A volta. Chegou o dia em que tive vontade de voltar para o Instagram. Então, eu acho que eu desinstalei o Instagram em agosto. Me deu vontade de instalar de novo e vou ver como eu me sinto usando o Instagram de novo. Qualquer coisa eu desinstalo. Ok, parece que eu esqueci minha senha mesmo. Eu esqueci minha senha e passei uns 10 minutos tentando entrar de todas as formas e só consegui por código SMS. Entrou. Que estranho. Antes eu costumava seguir em torno de 200 pessoas e acompanhava tudo diariamente. Passar esses meses longe mudou meus valores de forma que quando voltei não fazia mais sentido simplesmente continuar seguindo tanta gente assim. Meu interesse não era mais o mesmo. A importância que dou tornou-se diferente. Deixar de seguir todas as pessoas que seguia não foi uma tarefa fácil. Dividi esse número em 3 momentos diferentes. Mesmo assim, me sentia ansiosa e com um sentimento de culpa, pensando em como os meus amigos se sentiriam se percebessem. Foi um processo aceitar que esse é um momento meu, que diz respeito a mim, e que meu carinho por aquelas pessoas não diminuiria por causa de um clique. Instagram pra mim não tem mais esse significado de acompanhar a vida das pessoas que gosto, exatamente por nos deixar numa zona de conforto perigosa, onde nos vemos cercados de muitos relacionamentos e mesmo assim nos sentimos sozinhos, e não sabemos a fundo como ninguém está. Tudo é bem superficial, quase nada se aprofunda. Arquivei quase todas as minhas fotos e estou num processo de ressignificar esse uso, entendendo como posso agregar, e não só consumir. Apenas em fevereiro de 2021 fiz minha primeira postagem. Minhas crises de ansiedade generalizadas, que estavam presentes 24 horas por dia, diminuíram bastante. Agora, quando sinto, é pontualmente e normalmente está associada a algum motivo claro. Hoje devo ficar 10 minutos por dia no Instagram e não pretendo aumentar esse número. Ainda não sei como vai ficar minha relação em seguir pessoas. Acho que tenho fugido de pensar sobre isso. Saia das redes sociais e foque no seu, que os seus resultados virão. Com toda essa pandemia e fora das redes sociais, eu tive que reaprender a valorizar as coisas simples. Um simples filme com pipoca no final do dia tem sido um ótimo reset. Existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários: a de drogas e a de software. O dilema das redes sociais.